E aí, moçada, eu sou o professor Daniel Lopes, de Língua Portuguesa do 7º ano. Hoje a gente vai ter mais uma aula que é sobre estudo dos verbos transitivos e intransitivos em diferentes textos. Mas para que a gente possa começar a falar sobre esse assunto, precisamos conhecer primeiro o que é verbo. Você sabe o que é verbo? Alguns teóricos afirmam que verbo é a seguinte afirmação: um verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo, como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Os verbos podem se flexionar em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. As orações e os períodos desenvolvem-se em torno de um verbo. Em forma simples, é importante saber que o verbo, ou seja, todas as frases, precisam de um verbo. Assim, temos que compreender que relação o verbo tem com as outras partes do texto, posterior a ele, ou seja, depois dele. Qual é o papel do verbo nessas frases construídas? O que o verbo vai causar nessas frases? Então, tudo isso a gente vai entender hoje nessa aula sobre verbos transitivos e intransitivos. E o primeiro deles é vocês entenderem o que é a transitividade verbal. A transitividade verbal é a relação estabelecida entre o verbo e os outros termos da oração, caracterizando como transitivo direto, transitivo indireto ou bitransitivo. Não se apavore, não se preocupe, a gente vai tratar parte por parte. Preciso que vocês observem essas 3 frases que vêm a seguir. Primeira frase: nossos pais viajaram. Segunda: nossos pais planejaram a viagem. E terceira frase: nossos pais gostaram da viagem. Percebam que todas têm o mesmo contexto da viagem, mas que cada uma delas vai ter o verbo numa função diferente, tá? É possível notar que a relação de sentido dos verbos das orações acima com os outros termos de suas respectivas orações é diferente. O sentido do verbo viajaram, por exemplo, não necessita de outro complemento, pois está contido no próprio verbo. Por outro lado, os verbos planejaram e gostaram necessitam de mais um termo para complementar seu sentido, ou seja, há uma relação de subordinação entre os verbos e os seus complementos. Em linguagem simples, significa dizer que nessas segundas frases, nesses 2 verbos, planejaram e gostaram, eles têm uma relação de necessidade de um complemento, ou seja, a informação não fica completa, ela precisa de um complemento a mais. A primeira ideia que nós vamos ter agora é o verbo transitivo direto. O que é o verbo transitivo direto? Vamos analisar conforme essa frase. Ele não derrubou meu livro. Percebam que o verbo está grifado, que é derrubou. Perceba que ao desmembrar o verbo de seu complemento, o verbo permanece com o sentido incompleto, o que significa que existe a necessidade de completar o seu sentido com outro termo, ou seja, seu sentido possui um movimento, um trânsito para outro termo. Agora observe o tipo de pergunta que fazemos para saber se é necessário um complemento verbal. Quando a gente precisa e entende que o verbo necessita de um complemento verbal, está bem exposto aí nessa frase. Pegamos a frase inicial, ele não derrubou meu livro. Então, ele não derrubou o quê? Meu livro. Então, existe a necessidade desse complemento. Então, aí nós temos um verbo transitivo direto. Não necessariamente precisou de uma preposição, tá? Então, ele já foi direto para o complemento. Vamos para o seguinte. O próximo é o verbo transitivo indireto. Tá? Aí a gente vai fazer o mesmo trabalho. Nós temos essa frase que diz assim: ela necessita de sapatos novos. Perceba que ao desmembrar os verbos de seu complemento, eles ficam com sentido incompleto, mostrando a relação de subordinação entre esses 2 termos na oração. De forma simples, o que é essa subordinação? Significa dizer que o verbo por si só não vai dar o significado da frase a vocês. Se eu falo só ela necessita, vocês não vão entender o sentido completo dessa frase. Ela necessita, por esse movimento do sentido para outro termo, esse verbo é também caracterizado como transitivo. Quando eu digo para vocês que ela necessita, mas essa frase precisa de um complemento, eu já identifico ele como transitivo. Agora, note a diferença da pergunta feita ao verbo para conseguirmos o complemento verbal. Veja o verbo. Ela necessita. Mas ela necessita de quê? De sapatos novos, de acordo com a frase inicial que começamos. Então aí percebam que a pergunta já não é mais quem ou que, é de quê. Percebam que existe essa preposição no começo.
que liga o verbo ao restante da frase. Ela necessita de sapatos novos. Então, nós temos um verbo transitivo, transitivo porque precisa de complemento, e indireto porque o termo que continua desse verbo precisa de uma preposição, que é a preposição de. Próximo, verbo transitivo direto e indireto. Aqui nós vamos ter as duas situações na mesma frase. Existem alguns verbos que possuem bitransitividade, ou seja, esses dois verbos ao mesmo tempo, essa condição do verbo. A relação de subordinação, ou seja, dependência, com seus complementos ocorre de forma direta e indireta ao mesmo tempo. Vamos ver na frase a seguir. Minha mãe deu um brinquedo ao meu irmão. Percebam que o verbo está em negrito, que é o deu. Perceba que o verbo deu, ele necessita de duas perguntas para que tenhamos o seu complemento. Minha mãe deu. Minha mãe deu o quê? Um brinquedo ao meu irmão. Mas ela deu esse brinquedo a quem? Ao irmão. Então nós temos duas perguntas, o quê e a quem. Essa primeira pergunta, sem a presença da preposição, caracteriza a transitividade direta. E a segunda pergunta, com a presença da preposição a, caracteriza a transitividade indireta. Vamos para o verbo intransitivo. Finalmente, vamos analisar a atitude de verbos que contêm o sentido completo, ou seja, não possuem a necessidade de complementos verbais. Então, nesse momento agora, nós vamos tratar sobre os verbos intransitivos. Diferentemente dos outros anteriores, esse não vai precisar de um complemento para você entender, ao fim, o sentido da frase. Percebemos nessas três frases. Meu pai voltou. Eu me casei. A criança caiu. Então, esses três verbos, eles vão dar o sentido completo da frase para vocês. Neste caso, esses verbos eles possuem o sentido completo e não necessitam de nenhum trânsito para um outro termo da oração, ou seja, são verbos intransitivos. O que isso quer dizer? Esses verbos intransitivos, você não precisa de uma explicação lógica para entender a frase. Quem morre, morreu. Você não vai perguntar de que, quando, por quê, tudo na mesma frase. Isso é uma afirmação que você já tem o sentido completo. Meu pai voltou. Ele voltou. Significa que ele retornou. Então você não precisa de uma explicação para isso. Eu me casei. Casei. A criança caiu. Ela caiu. Tá? Então todas essas frases têm o sentido completo. Percebam que verbos transitivos são os que precisam de complementos verbais para fazer sentido. Tem um significado incompleto. Tá? Esses são os verbos transitivos. Os verbos intransitivos são os que não precisam de complementos verbais para fazer sentido. Eles têm um significado completo. Então, verbos transitivos precisam de complemento, porque não tem o sentido completo da frase. E verbos intransitivos, eles têm o sentido completo, sem a necessidade de um complemento. Alguns exemplos de verbos para vocês já se habituarem mais. Aqui nós temos os exemplos de verbos transitivos, que podem ser o verbo comer, querer, acreditar, lembrar, emprestar e agradecer. Nós também temos alguns exemplos de verbos intransitivos, como viver, nascer, cair, chorar, dormir e casar, tá? Para que a gente possa entender isso melhor, nós vamos para o exercitando. E é importante que vocês percebam essa charge e a imagem que tem no exercitando com muita atenção. Primeiro, vamos observar essa charge. O que diz essa charge? Diz assim: ele pensa que sou um boneco. Vou fingir que estou morto. Vamos colocar a pilha. Ressuscitei, ressuscitei. Então perceba esse diálogo entre o menino e seu animal de estimação. A pergunta é: identifique na tirinha quais são verbos transitivos e quais são verbos intransitivos. Vocês conseguiram perceber? Os verbos transitivos são o pensar, o fingir e o colocar. Percebam que nessa conversa ele sempre tem um complemento. Já o verbo intransitivo é o ressuscitei. Percebam que o ressuscitei não tem um complemento, ele está isolado ali na frase sozinha, que é o do papagaio. Vamos para a segunda. É importante que vocês percebam na capa desse livro de Mário de Andrade sobre esse título, que diz assim: amar, verbo intransitivo. A pergunta é: na capa do livro de Mário de Andrade, percebemos que ele coloca o verbo amar como verbo intransitivo. Por que o autor fez isso? E, na verdade, o verbo amar é intransitivo ou transitivo? Vamos justificar.
Então, se ele coloca ali, amar é verbo intransitivo, é de fato? Não. Ali o autor colocou como amor uma coisa que não precisa de explicação, um sentimento figurado, algo que é algo de sentir. Então, que o amor é uma coisa que já basta sem explicação. Mas, na verdade, o verbo amar, ele não é intransitivo. Vamos para a resposta. Ele fez essa afirmação para chamar a atenção do leitor, em demonstrar o amor como algo que não precisa de explicação ou de um complemento para se sentir. O romance apresenta no próprio título uma contradição gritante. Afinal, o verbo amar é transitivo direto e não intransitivo, pois necessita de um complemento verbal. Podemos sempre fazer a pergunta quem ou que. Sempre vai se amar o que ou se amar alguém ou quem, certo? Então o verbo amar não é intransitivo como a capa do livro. Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Se vocês quiserem assistir outras aulas, acompanhar mais aulas do 7º ano de língua portuguesa ou outras disciplinas, é só acessar a plataforma Eduque, que é eduque.ce.ac.gov.br. E até a próxima aula.